Tá. Então, fiquem à vontade para beber água, se quiserem. Quando começa a valer o seguro de um veículo? Posso Já falar? com o especialista aqui. Tá, É que eu trabalho, a gente Divide. a gente segmentou, né? Então eu mexo mais com automóvel. A gente faz a cotação, né? Te apresenta as coberturas, te explica tudo certinho. Beleza, fechamos o negócio. A gente transmite. Após a transmissão, se for um carro que já é usado, após a transmissão a companhia vai dizer se vai precisar de vistoria ou não. Se pedir vistoria, a partir do momento que Mas em regra precisa, né? Depende. Às vezes tem companhia, às vezes o carro não é tão velho de ano, assim, às vezes ela é isenta de vistoria, entendeu? Se for carro novo, não precisa de vistoria. A partir da transmissão ele já está Zero, segurado. quer dizer, zero. Zero, na nota fiscal. Se ele for usado, a partir da transmissão vai falar se pede vistoria ou não. Se pedir vistoria, a gente agendando, você já fica com uma cobertura técnica. Que é isso? Que é cobertura técnica? Cobertura técnica que nós temos 2 dias para tirar as fotos do veículo, certo? Para E mandar se para o nesse segurador. dia roubar? É isso. Você tá com uma cobertura técnica. Você já tá Pode segurado. passar os 2 dias. Passou 2 dias, varia muito de uma companhia da outra. Algumas até esperam 5 dias e tudo mais. Mas nós sempre falamos pro cliente fazer de imediato, né? Se já tá com o veículo ali, ou passa no escritório, ou eu vou até o cliente, nós mesmos tiramos Vocês foto. tiram foto, olha o chassi, essas coisas que vocês olham? Isso, tira foto da frente, Pra ver se da não tem traseira. adulteração, né? Tipo isso, né? Tem um padrão, né? Pra ver se o carro tem alguma avaria ou não. Então a gente tira foto, manda pra seguradora, olhou, tá tudo ok. Pra ver se não é clonado. Emitir a pólice. Essas coisas, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, assim, Lucas, deixa eu dar um exemplo aqui pra você. Mas o cara fez um seguro de um carro bem caro lá. No outro dia roubou. Aí a seguradora vai pagar a tabela FIP pra ele? Tabela FIP. E o que ele ia pagar ainda? Abate no valor da indenização. Ah, bate tudo. Você tem que quitar o contrato, né? No caso, a seguradora abate para você não precisar desembolsar para depois receber. E se o carro for financiado? Quita o financiamento e te passa a diferença. Ah, ele quita o banco. É porque o carro ele vai estar alienado. E a gente acaba tendo que transferir o seguro, o documento para a seguradora, certo? Roubaram o seu carro está financiado, a seguradora vai pedir para você pedir o boleto de quitação. A seguradora paga o boleto de quitação, desaliena o carro, você vai preencher o recibo, né, transferindo para a seguradora, porque a seguradora vai ficar com... No caso, com robô, beleza, não tem um veículo, mas se der uma perda total, ele vai ficar com aquela sucata, né, e vai te indenizar. Vai te passar a diferença. Certo. E, por exemplo, assim, como que... Isso é um assunto interessante de falar. Como que vocês fazem o combate à fraude? Não é fácil, né? De fraude de roubo, por exemplo. Então... E uma pergunta junto. Quanto tempo demora para receber o cara que teve o carro roubado? Thomas, eu já vi pagar com 1 semana. Mas depende de muito como tá o documento desse veículo, tá? Então, por exemplo, às vezes o cara tem multa, às vezes o cara tá financiado, aí tem esse prazo para vir um boleto pra gente mandar pra seguradora pagar. Então, mas e se eu não tiver? Se tiver quitadinho? Eu já vi pagar com 7 dias. Mas já viu também um mês? Acontece também. Depende da seguradora. Depende da documentação. Se a gente mandar a documentação pra seguradora tudo redondinho, não tem por que demorar. Mas eles não fazem uma investigação? Existe a sindicância. Tem a sindicância. Às vezes, roubou, a conversa tá meio distorcida e tal. A seguradora ela tem autonomia de fazer essa investigação. Aí ela manda uma pessoa? Tem peritos, né, para isso. peritos Na verdade, pra fazer isso. sindicante. Sindicante. Entendi. O que acontece? Vem avaliar, né? Como todo mercado tem alguns espertinhos, né? Claro. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que querem tomar vantagem com o seguro. E aí os certos, às vezes, acabam pagando pelos errados. A seguradora, eu sei que o Thomas não tem problema nenhum, não é nada errado, conheço o cara e tudo mais. A gente tem até autonomia de falar, não, isso aqui pode ficar despreocupado que... Então a gente já tem uma voz ativa muito grande nas companhias, pelo ano que a gente tem de atuação, pela seriedade que a gente tem no trabalho. Aí não tem BO, entendi. Então pode ficar tranquilo. Até mesmo se a gente achar que tem alguma coisa errada, a gente fala, investiga. Né? Porque a gente não tem que também só vender seguro, a gente também... Credibilidade. A gente é medido também pelo resultado. Então, às vezes, que seguradora que vai querer me atender, sendo que só dou prejuízo para ela. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa gestão de carteira. Você faz 10 seguros, 10 roubos, 10 carros. Exatamente. Não, e aí meu preço vai ficar mais caro no mercado. Então a concorrência está aí, né? Então tem tudo isso. A gente tem que fazer uma gestão, não só vender, mas fazer uma gestão da carteira também. Entendi. Então, cada caso é um caso nesse caso. Então. Exatamente.
Certo. E aí, se tiver uma investigação dessa, demora um tempo determinado também. Não pode Geralmente demorar a muito. companhia pede 10 dias úteis, porque acontece muito também, vamos supor, a pessoa compra um carro, isso aí é quase diariamente, né? O cliente fala assim, eu tenho lá 24 anos, 25 anos, que ó, no seguro tem uma idade de risco que fala, 18 a 25. 24 anos, 18 a Eu 25 lembro. anos, Quando eu tinha, eu lembro. ele Aparece fica lá, um pouco mais caro. aparece assim, se dirige o carro alguém que tem essa idade, não é isso? Isso, exatamente. Pode falar. Então, lá no QAR, que a gente fala que é questionário de risco, tem essa pergunta, né? Às vezes, eu sou casado, tenho um filho lá de 18, 19 anos que pega o carro. Eu tenho que colocar isso na minha pólice, porque isso é uma idade de risco. Então, o valor aumenta um pouco. Por quê? Para a seguradora é uma idade que tá pegando o carro agora, Lógico. que bate sai, mais. Homem, às que vezes sai é à mais caro que noite. mulher, não. Geralmente, sim. Tem aquele Homem. costume de falar que mulher bate mais carro, mas o perfil do homem acaba ficando mais caro. A seguradora já teve até uma brincadeira sobre isso. É porque o segurador falou assim: mulher, mas quando bate carro, bate levinho. Levinho, O homem, o carro quando bate, acaba, arrebenta, já acaba tudo. Tá, mas assim, perguntaram... Tá. Só voltando aqui, a questão Pode de concluir. investigações e tudo mais. Pode concluir. Por que tem essas investigações? Às vezes eu compro o carro, igual eu falei, eu sou novo, aí eu falo assim, Thomas, Wagner, vai lá, faz o nome do meu pai, faz o nome da minha mãe para ficar mais barato. Tem muito isso. Então, o profissional, né, tem que agir com ética. Nós trabalhamos ali para não ter dor de cabeça pro cliente. Então eu falo, não mente. Não Fala a faça verdade, não faça que você vai estar pagando mais barato agora, mas vai ter um problema futuro depois. Porque a hora que um investigador desse, ele vai no seu vizinho, vai no seu trabalho, e ele vê que o carro não é seu, o carro é do seu filho. Então o que ele pode acontecer na hora de um sinistro? Negar fala assim, muita gente fala assim, mas a seguradora não paga. Aí eu já falo, peraí, não paga assim. por quê? Se não paga porque Seguro- alguma coisa errada tem. Mas- né? Seguro feito errado. Mas você pode, por exemplo, pôr um carro no nome do seu avô, no seu nome, e fazer o nome do seu avô, pode ser feito isso? Mas se o carro é eu que dirijo, eu tenho que colocar eu como condutor. perfeito, não. Posso fazer o nome do meu avô desde que eu esteja como condutor. Porque dentro do contrato seguro existe a figura do segurado e a figura do principal condutor, a Isso. pessoa que mais utiliza o Pode carro. ser a mesma pessoa, claro. Pode ser a mesma pessoa ou pode O principal não condutor ser. que encarece. A precificação maior é em cima do principal De quem condutor. dirige o Não, mas veículo. nesse caso que você deu de exemplo, do pai que tem um filho, o principal condutor é o pai, na verdade. É o pai. Mas, não, se o carro for do pai e o filho pega de vez em quando, a gente coloca lá 18 a 25 anos. Só pega na Agora, se o faculdade, carro é duas do vezes. filho, é diferente. Se o carro é do filho, o pai tem o carro dele, o filho tem o carro dele, eu não vou colocar o nome do pai e o pai como principal condutor. Jamais eu vou fazer isso, que eu sei que isso aí vai dar problema Entendi. pra mim. Mas esse problema aí seria maior se fosse pra roubo, você tá dizendo? Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Pra Batida tudo. também. O cara bate o carro lá, chega a polícia, faz o boletim de ocorrência, quem tá dirigindo? O Thomas. Mas tá aqui no que é o nome, que é o pai dele, e o pai dele é condutor, Aí tá tá- errado. Entendeu? Aí começa, como diz. Aí começa. Aí começa assim, aí vem o investigador entrar no prédio, você tá ligado que mora em prédio. Quem que dirige aquele carro ali? O investigador, O investigador não chega se identificando. Eu sou investigador não da vai seguradora. falar, o cara Não, chega aí... Eu vi um carro saindo aqui esse dia e tal, quem que dirigia ele? A placa tal, um carro bonito e tal. Não, eles descobrem mesmo. Aí eles. Mas você já viu esse caso assim de recusar, Lucas? Já. Acontece. Muito com você já aconteceu também? Não porque a gente faz de tudo pra Não, mas em alguns casos já. Às vezes o cliente acaba passando informação divergente. E como que você avisa pro cliente que aconteceu? Não, eu sempre vou estar do lado do cliente. Falo assim, tem uma carta negativa aqui, mas se quiser a gente reabre o processo, se vamos fazer uma defesa. Mas Uma me carta fala- negativa pra não pagar. Tipo quando isso. a seguradora emite uma carta negativa é porque ela tá falando que Teve ela não fraude. tem obrigação de pagar aquilo teve ali fraude. porque tá errado. Aí exatamente. também cabe ao cliente, se ele quiser, Entrar judicialmente. judicializar, lógico. A gente nos coloca à disposição, até sempre eu falo, coloca eu como testemunho, eu tô aqui para te atender, para te ajudar. A gente acaba sendo, você que é advogado, acaba sendo advogado do cliente perante a seguradora. Entendeu? Mas também quando é um caso assim de fraude, que você vê que foi fraude, você fala a verdade. Fala, cara, não tem jeito. Você fala, você é realista. Lógico, tem que ser, senão Entendi. acaba ficando no nosso colo. Tá certo. Seguro de carro. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, Tem o seguro e tem a franquia. São duas coisas diferentes? Isso. Exato. Tá, quem quer explicar? Você quer explicar, Lucas? Quer falar um pouco? Fala. Tá, isso vai virar um vídeo curto. Quem vai responder? Eu- Vai, tá, porque se eu vou fazer um vídeo curto depois. O que é a franquia? É franquia, o que mais que chama? Franquia dentro do seguro. Da pólice de Então, seguro. a pessoa paga apólice e franquia, é isso? Exatamente. Tá, como é que funciona a apólice e franquia de seguro de carro? Responde pra nós. Todo seguro de carro ele tem a participação obrigatória do segurado em um eventual sinistro de perda parcial.
Então o seguro, ele, para não ter aqueles acionamentos, qualquer batidinha eu vou acionar o seguro. Então ela coloca um gatilho ali, ó, atingiu aquele valor, a partir dali, daquele prejuízo, aciona-se o seguro. Vamos dar um exemplo aqui de um veículo, de um Etios prata. 50 mil reais, vale 50 mil reais. 50 mil reais, vamos chutar aqui uma franquia de 3 mil reais. E aí aconteceu um acidente. Vamos levar para a oficina, fez o orçamento, ficou 15 mil reais para arrumar esse Etios batido. Qual que é a franquia? 3 mil reais. Então a seguradora vai subtrair dos 15 mil o total do prejuízo e indeniza, paga para a oficina e o cliente paga os 3 E se mil o reais. prejuízo for R$1.000, não adianta acionar o seguro. Não aciona. Não, mas eu não entendi uma coisa. Mas o cara que dá PT, o que rouba... Não, aí é isso que eu ia chegar lá. Tá, pode continuar. A franquia ela não se aplica em caso de roubo E PT. e PT, São os perda maiores total. prejuízos. Perda total. Que são os maiores Entendi. prejuízos. Exatamente. Incêndio também. Incêndio também. Franquia nada mais é que uma coparticipação que você tem em caso de uma batida todo que seguro tem tiver franquia. conserto. É mais fácil Todo gravar seguro tem assim. franquia. Então, teoricamente falando,